Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral desse domingo, dia 27 de julho de 2025. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: o ofício de presbítero. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em 1 Timóteo 3:1, que diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Irmãos, como é do conhecimento da igreja, nós teremos eleição de presbíteros. Será no próximo domingo, dia 3 de agosto, se Deus quiser. Pensando nessa assembleia extraordinária que ocorrerá, eu quero refletir um pouco sobre este assunto, o ofício de presbítero. O que a Bíblia diz? Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder nesta reflexão da semana. Esta reflexão é oportuna, penso eu, para que a igreja possa orar e votar com consciência na ocasião. A Bíblia apresenta, em linhas gerais, dois tipos de ofício: extraordinário e ordinário. Vou explicar melhor esses dois termos, essas duas palavras. Os ofícios extraordinários do Antigo e do Novo Testamentos são os profetas e os apóstolos, respectivamente. Ambos exercendo uma função fundamental para a escrita da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E os ofícios ordinários do Novo Testamento são pastores, mestres, evangelistas, diáconos e presbíteros. O próprio apóstolo Paulo vai colocar em linhas gerais, lá em Efésios, no capítulo 4, falando sobre esses dons que foram concedidos por Deus para a igreja, para a edificação do povo de Deus e para o fortalecimento espiritual da igreja. Eu quero refletir justamente sobre este último, os presbíteros, que é um desses dons apresentados no Novo Testamento. No versículo transcrito acima na nossa reflexão, 1 Timóteo 3:1, o apóstolo Paulo escreveu: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo começa a falar a respeito deles, e mais especificamente aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, até o versículo 7, Paulo vai tratar sobre esse tema, apresentando alguns ensinos valiosos a esse respeito. Ele começa dizendo no versículo 1 que a palavra fiel é a palavra, ou seja, ela é confiável, é digna de inteira aceitação. Logo em seguida, ele fala o seguinte: se alguém aspira ao episcopado. Esta é uma aspiração excelente, é um desejo nobre, aspirar, desejar, objetivar. Então ele diz: se alguém aspira, ou se alguém deseja ao episcopado, excelente obra almeja. E pensando nessa questão do ofício de presbítero e no texto de Paulo de 1 Timóteo 3, eu queria destacar 3 pontos, ainda que breves, para a nossa reflexão. Primeiro, o significado da palavra. O termo presbítero significa literalmente ancião. É aquele que é mais velho, maduro, experimentado, alguém com experiência na vida e na caminhada cristã, alguém que tenha uma vida de piedade, uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Portanto, alguém que pode conduzir o rebanho de Deus. Vale também a pena destacar que os termos pastores, presbíteros e bispos que aparecem especialmente no Novo Testamento, eles são palavras diferentes para falar do mesmo ofício. A igreja presbiteriana não vê ou não entende esses termos, essas expressões, pastores, presbíteros e bispos,
como uma espécie de hierarquia, aonde nós temos um dom maior do que o outro. Um é maior, o outro é menor. São termos intercambiáveis, semelhantes, para descrever o mesmo ofício. Portanto, presbítero significa ancião. Um segundo ponto que vale a pena nós destacarmos são as qualidades de um presbítero. E Paulo vai falar de maneira muito detalhada em 1 Timóteo 3. E penso eu que este ponto é muito importante. Paulo destaca pelo menos 3 qualidades. Primeiro, qualidades pessoais. Isso está no texto 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Você pode ler e observar na sua Bíblia com mais calma. Dentre essas qualidades pessoais, Paulo fala que o presbítero precisa ser alguém cordato, pacífico, alguém que tenha domínio de si. É preciso que nós observemos as qualidades pessoais, as virtudes, os atributos, as qualidades pessoais que ele possui. Segunda, Paulo também fala sobre qualidades familiares. Isso está em 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. O ponto aqui é que ele precisa governar bem a sua própria casa e conduzi-la nos caminhos do Senhor. Porque, observem, se o presbítero não sabe governar, conduzir a sua própria casa, como é que ele vai governar a igreja de Deus, o rebanho do Senhor? Então, Paulo fala sobre estas qualidades familiares. E uma terceira qualidade que Paulo destaca são qualidades espirituais. 1 Timóteo 3, versículos 6 e 7. As qualidades espirituais apontam para o fato de que o presbítero precisa ter este dom de fato, principalmente ser apto para ensinar. Ele é alguém que vai lidar, que vai mexer com a palavra de Deus, que vai ensinar as Escrituras. O presbítero, portanto, precisa ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. Então, ele destaca essas 3 qualidades aqui. Nós estamos falando a grosso modo, mas Paulo vai destacar aqui minuciosamente essas qualidades pessoais, qualidades familiares e qualidades espirituais também. São várias que Paulo nos aponta, nos apresenta para que estejam presentes na sua vida e também vistas com uma certa clareza pela própria igreja, que votará e consequentemente o elegerá se perceber estas qualidades. Terceiro ponto para a nossa reflexão é vote consciente. Essa é a minha palavra pastoral. Este é outro aspecto a ser considerado muito importante que não pode ser dispensado na minha percepção. Não vote pela amizade, pela proximidade ou pela afinidade. Este não deve ser o critério usado. Vote pelo dom da pessoa. Aliás, todas as eleições na nossa igreja e nas igrejas como um todo deveriam ser assim. A escolha deve ser feita com oração, reflexão e debaixo de uma reconhecida aptidão da pessoa para aquela função. Vote consciente. Nós temos deveres, direitos, mas é preciso que nós pensemos, que nós reflitamos para não elegermos pessoas que são boas pessoas, que não são desabonadas, mas que você não percebe, por exemplo, o dom que ela tem. Afinal, uma escolha precipitada trará resultados ruins para a vida da igreja durante o período do seu mandato. No caso, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o oficial, tanto o diácono quanto o presbítero, que é o assunto em questão, ele é eleito por um período de 5 anos. Portanto, eu queria deixar essa reflexão para nós, estamos nos aproximando da eleição de presbítero. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a pensar neste assunto. A eleição se aproxima. Oremos
busquemos a direção de Deus, votemos com maturidade e que o Senhor use a nossa vida para revelar a sua vontade, a glória do seu nome e o bem da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe.